Olá, boa tarde. Boa tarde, por enquanto, a todos. Quero me apresentar. Meu nome é Paula. Eu sou uma das nutricionistas da ADEQUI. Junto com a Vivian, nós fundamos e atuamos com consultoria, assessoria e serviços de alimentação. E hoje a gente convida o Dr. Wellington Lima para falar um pouquinho sobre essa época agora tão difícil, né? Que é dessa pandemia que é o coronavírus. Tudo bem, Wellington? Tudo ótimo, Paula. Eu queria tirar algumas dúvidas com você, dúvidas trabalhistas, né? Que você é Sim, advogado. Você pode falar um pouquinho da sua especialização para gente? sim. Eu sou advogado, né? Me formei em 2013 pela Uniderp. Sou advogado desde o ano de 2014 e sou pós-graduando na área de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, né? Legal. Eu acho que muita gente tem bastante dúvida, né, agora, como várias empresas tiveram que parar, não só do setor de alimentação, mas em todos os ramos. Sim. Aí acho que começam a surgir as dúvidas trabalhistas. Com certeza, até porque é um período que a nossa geração até o momento não tinha vivido ainda, né? Essas paralisações, um acontecimento tão grave desse, não só no nosso país, mas no mundo. Então, é uma questão de estar prestando esclarecimento para o pessoal, porque muita gente, tanto empresário quanto empregado, no momento não está sabendo buscar e saber entender, né, da informação para o momento que a gente está passando agora. Ah, legal. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente já recebeu de algumas Sim, pessoas que tinham dúvidas a respeito sobre isso, a respeito disso. Uma delas, a primeira delas. Eu tenho direito ao salário, mesmo não estando trabalhando por causa da quarentena? Isso é um funcionário que perguntou. sim. Então, Paula, nesse momento depende, né? Porque como nós tivemos uma medida provisória, a 927, né, que foi publicada pelo nosso presidente, nela a gente relata sobre o estado de calamidade, né, que foi decretado no país. Então, o governo acabou decretando várias possibilidades para essa situação no intuito de fazer o isolamento social das pessoas, né? Das pessoas ficarem em casa para não ser contaminado até no ambiente de trabalho. Eu separei alguns tópicos aqui para poder estar falando sobre essas medidas que foram autorizadas, né? Analisando cada uma delas, primeiramente vamos falar do teletrabalho, né, que é o conhecido como home office, que todo mundo está falando, e que algumas pessoas ainda nunca tiveram essa experiência, né, de trabalhar dessa forma. O que acontece? Em relação ao home office, existem alguns empregos, algumas atividades que elas ainda podem ser exercidas, né, de casa. Pessoas que trabalham com vendas, pessoas que trabalham utilizando sistemas via internet, servidor, né? Aí elas conseguem trabalhar normalmente de casa. Nesse período, o que acontece? Ela vai trabalhar de casa normalmente, cumprir o seu horário, né? E, respectivamente, vai ter o seu salário normalmente, né? Existem alguns casos em que o empregador, tendo em vista que o empregado ele não tem a possibilidade, não tem condições de trabalhar home office, em que a empresa terá que fornecer o equipamento, tá? Nos casos em que a empresa fornece, o empregado não deve ter nenhum custo para isso. Ele não deve ser onerado em relação ao trabalho, ao teletrabalho, né, o trabalho home office. Né? Nos casos em que ele já possui internet, já possui computador, aí fica a critério das partes verificarem um valor, né, respectivo para que o empregado ele não seja onerado para estar trabalhando de casa. Né? Outro caso que a gente teve, né, que também foi muito comentado, é em relação à antecipação das férias, tanto as individuais quanto as coletivas. Né? Teve muita gente que estava falando sobre mas eu não quero entrar de férias agora, no caso do empregado. Né? Infelizmente, o empregado ele não tem o direito de escolher quando ele retira férias. Né? Quem tem essa opção é o empregador. Quando é mais conveniente para a empresa, é o momento em que ele vai
dar as férias para o empregado. Tá? Nesse caso, o que aconteceu com essa medida provisória 927? O presidente da República, com essa medida provisória, ele deu a seguinte opção para o empregador. Porque, querendo ou não, fomos todos pegos de surpresa, né, por esse evento que acabou ocorrendo. Qual que é a opção que o presidente deu? Perdão. O empregador ele pode dar as férias para o funcionário, tá? Notificando ele, dando a ciência dele, um prazo de 48 horas antes do início das férias. Ou seja, vamos dar um exemplo, né? Eu dei as férias para o funcionário hoje, notifiquei ele hoje, né? O início das férias dele vai contar daqui 48 horas, ou seja, a partir de quarta-feira, certo? É dia 1º. Isso, dia 1º. Dia 1º, em relação ao pagamento agora. Dia 1º é o início das férias dele. Essa medida provisória autorizou a fazer o pagamento do que seria o adiantamento do salário dele do próximo mês, certo? Que geralmente o funcionário, quando ele sai de férias, ele recebe o adiantamento do próximo mês mais 1/3, né, que é 1/3 constitucional que a gente fala, né, que é um acréscimo do salário dele. Essa medida, ela acabou autorizando o empregador a efetuar o pagamento desse adiantamento salarial somente no mês que vem, até o 5º dia útil do mês subsequente ao que o empregado entrou de férias. Ou seja, em relação ao nosso exemplo, o empregado foi notificado hoje, ele vai entrar de férias na segunda-feira, certo? Dia 1º. No dia... Quarta-feira. Isso, quarta-feira, perdão. No 5º dia útil do mês que vem, é o prazo em que o empregador tem para fazer o adiantamento salarial dele. Ou seja, nesse Seria caso... no mês de abril ou mês de maio? No mês de maio. No mês de maio. Porque as férias se iniciaram dia 1º de abril. Em abril. Isso. Então ele tem até o 5º dia útil do próximo mês para efetuar o pagamento do adiantamento salarial, né? Mas em relação ao 1/3, que é o adicional das férias. Esse 1/3 ficou autorizado ao empregador efetuar o pagamento dele junto com a última parcela do 13º salário. Ou seja, até o dia 20 de dezembro de 2020. Oi? Só em dezembro, isso que eu ia falar. Só em dezembro, isso. Isso é válido tanto para férias individuais quanto para as férias coletivas, tá bom? Outra possibilidade que a medida provisória trouxe foi a antecipação dos feriados não religiosos, estaduais, federais e municipais. O que seria isso? Nesse período que a gente está aí de quarentena, de isolamento social, existem alguns... Tanto a nação, a União, né, quanto os estados, quanto os municípios, possuem alguns feriados que não são religiosos, né? Ou seja, o empregador ele pode estar antecipando esse feriado para os empregados neste momento. O que seria isso? O empregado ele vai ficar em casa, nesse período que a gente está de isolamento, né? E aí vai ser descontado dele esses feriados não religiosos, né? Mas como que isso funcionaria? O empregador ele tem a opção de enviar um e-mail ou fazer por escrito, forma expressa, né? Uma notificação para o empregado também no prazo de 48 horas, informando quais seriam esses feriados que seriam antecipados, tá? Nesse caso, o empregado ele não tem escolha, isso fica a critério do empregador, tá? Ele receberia normalmente, mas a folga dele nos feriados que foram informados na notificação, ele já não terá direito a esses feriados, entendeu? Ele vai trabalhar nesses dias. Entendi. E o que acontece? Da mesma forma que as férias. Tem que ser uma notificação no prazo de 48 horas de antecedência, informando todos os feriados que serão antecipados. Há a possibilidade também dos feriados religiosos, tá? Mas nesse caso tem que haver a concordância do empregado, sendo feito um acordo individual por escrito, assinado pelo empregador e pelo empregado. Ficou claro? Ficou bem claro? Ficou. Então, 1º de maio, um exemplo, é um feriado não religioso,
eu posso utilizar ele nesse momento agora. Sim, Deu sim, todo... é um feriado nacional, né, federal, então você Uhum. pode utilizar ele. Ponto facultativo não entra nesse cálculo. Não, Porque, não, só feriados mesmo, tá? vamos supor que eu tenho um funcionário e ele não tem um ano de casa ainda, então quer dizer, ele não tem os 30 dias De férias, você fala. de férias. Como Sim. que funciona nesse caso? Então, você pode estar antecipando essas férias dele sem problema, tá? Você pode entrar em um acordo com ele, liberar ele, fazer o pagamento das férias como prevê a medida provisória, tá? E quando ele for ter o período aquisitivo das férias, quando ele fosse tirar essas férias, né, ele vai continuar trabalhando, porque essas férias já foram antecipadas, né, sem risco de nenhuma penalidade para o empregador. Tá Essa bom? medida provisória foi tomada quando? É o decreto dela? Quando começou a entrar em vigor? Olha, deixa eu só ver para você aqui que eu não tô sem esse dado agora aqui no momento. Já te falo. Foi no dia 20 de março agora, de 2020, tá? Que ela 20 começou. dias. Isso, bem recente. Começou a ter validade agora, tá? Outro caso que a gente tem também na medida provisória é em relação ao banco de horas, tá? Há a possibilidade também do empregado ele não trabalhar, tá? Ele recebeu o salário dele normal, porém, perdão, nesse caso ele não recebe. Só que o que acontece? As horas que ele fizer vai ficar no banco de horas da empresa. Ou seja, haverá dias que ele poderá não ir trabalhar, né? Haverá dias em que ele poderá sair mais cedo, fica a critério do empregador em relação ao banco de horas. Também há a parte inversa disso que eu acabei de mencionar, em relação ao banco de horas em favor do empregador, né? Em que o empregado ele não trabalha, porém ele fica devendo esses dias para o empregador, onde pode ser compensado em no máximo até 2 horas extras por dia, né? Que é o que a Constituição prevê, em que o trabalhador ele não pode exceder o teto de 10 horas diárias, tá? Ok. Nesse caso não haverá pagamento de salário. Esse é o único caso em que não haverá pagamento. Tem uma outra dúvida aqui. No Sim. lugar onde eu estava trabalhando, eu não era registrado. Agora estou em Uhum. casa. Terei direito a algum auxílio? Então, nesse caso a gente está falando dos trabalhadores informais, né? Informais. Na Isso, área de alimentação, a gente tem bastante caso desse, né? Que são os FRIs, a gente chama de FRI. isso. Então, recentemente houve, provavelmente as pessoas devem ter ouvido falar no, como que é o nome? Auxílio, Corona auxílio. Voucher. Corona Voucher. Ah, tá. Que foi um projeto de lei, né, que foi aprovado já pela Câmara dos Deputados, onde ele prevê um auxílio de R$ 600 por pessoa, né, pelo período de 3 meses. Para que as pessoas possam requisitar esse Corona Voucher, eles vão ter que preencher alguns requisitos. Mas, no momento, ainda não há nenhum auxílio para a população. Por quê? Porque esse projeto ele ainda precisa ser aprovado pelo Senado, tá? E ser assinado pelo presidente da República, para ele poder passar a vigorar. Então ele ainda não. É só um projeto mesmo, por Isso, é um enquanto. projeto. A primeira etapa já foi concluída, que ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Então agora ele tem que passar pelo Senado para ser aprovado e ser assinado pelo presidente da República. Há também a possibilidade desse benefício de R$ 600 se tornar R$ 1.200 para as mães que são chefes de família, né? Que não tem nenhum auxílio paterno, né? Não tem a figura paterna na família, então há essa possibilidade aí. Mas para que possa ser recebido após a aprovação, há vários requisitos que necessitam ser preenchidos. Ok. Quando saiu o decreto de que vários lugares iam fechar, meu patrão me deu férias de 20 dias e continuou funcionando com poucos funcionários. Uhum. Agora ele quer voltar a funcionar normalmente. Posso voltar? Vamos supor que eu dei férias de 30 dias para o meu funcionário e não foi necessário tudo isso. Sim. Então,
posso chamar ele com antecedência ou não? Eu tenho Então, que Paula, aguardar os 30 dias para só depois chamar. essa é uma Reconvocar. questão, essa é uma questão que ainda está tendo muito debate, tá? Por quê? É, vou colocar uma seguinte situação. Você deu as férias de 30 dias para o seu funcionário e ele não quer voltar. Ele quer cumprir esses 30 dias. Né? A partir do momento que você dá as férias, o seu empregado ele tem a expectativa de usufruir de todos esses dias que foram dados. De passar com a sua família, de ter lazer, mesmo em decorrência da situação que a gente está. Ele vai estar num período de descanso, certo? A partir do momento que você chama ele e obriga ele a voltar, né, você acaba interrompendo essa expectativa que ele tinha das férias. Então, nesse caso, o que eu aconselho? Né? Eu aconselho ao empregador, no caso do empregador, caso haja necessidade de chamar o empregado de volta, que ele veja se é do interesse do empregado voltar. Caso seja do interesse dele, que seja feito um documento onde o empregado ele assine que ele está voltando de livre e espontânea vontade, tá? Para que não haja nenhum problema lá na frente para o empregador. Né, caso haja alguma ação trabalhista em decorrência desse momento em que o empregado ele foi chamado novamente. Então é melhor ele assinar um termo onde ele se responsabiliza e demonstra que ele tá voltando por livre e espontânea vontade, justamente para tirar essa culpa do empregador por ele estar chamando o empregado novamente. Já no caso do empregado, é o que eu acabei de falar. Ele volta se ele tiver interesse em voltar. Se ele não tiver interesse em voltar, que ele deixe bem claro para o empregador que ele não tem interesse em voltar, né, ao trabalho e que cumpra suas férias. Saliento mais uma vez, ao empregador não force o seu funcionário a voltar, porque isso pode dar um problema lá na frente. Tá? Essa reconvocação tem que ser feita, tem algum tempo mínimo, por exemplo, 48 horas antes da volta do funcionário ou não? Então, Posso ligar? é bom dar um prazo, né, pelo menos dessas 48 horas. Por exemplo, você quer que o seu funcionário retorne na quarta-feira, notifica ele hoje, né, para poder ele estar retornando e tendo um tempo hábil para se organizar para poder retornar ao trabalho. Tá, para o pessoal que está entrando agora, ou que já estava online mesmo, a gente está falando a respeito das leis trabalhistas nessa época de coronavírus, agora na pandemia. Quais são as medidas provisórias que foram tomadas e como foram feitas as adaptações. Caso alguém queira mandar qualquer pergunta, pode ficar à vontade. A gente vai anotando aqui as perguntas e e eu dou prosseguimento. Qualquer coisa no final a gente pergunta tudo de uma vez. E é isso. Vai mandando as perguntas de vocês, todas as dúvidas, tá? A próxima pergunta que eu tenho agora, Wellington. O que eu, como empresário, posso fazer com os meus funcionários a respeito das férias? Quais as exigências trabalhistas que eu devo cumprir? Para quem eu quero dar férias e qual o prazo de pagamento para depositar na conta deles? Então, essa pergunta já foi respondida, né? Ali no começo, quando você falou da medida provisória. Então, vou passar para a próxima. O que devo fazer se no local onde eu trabalho não estão sendo seguidas medidas de prevenção do coronavírus? Então, Paula, a primeira opção que a gente dá sempre é tentar resolver de forma pacífica, né? O empregado ele tem que conversar com o seu empregador, né? Pedindo para que ele respeite as normas, as orientações, né? Feitas pela OMS, pelo Ministério da Saúde do Brasil, né? Caso isso não solucione o problema, a recomendação é que ele procure a Secretaria do Trabalho, né, que hoje é gerida pelo Ministério da Economia, né, para que a Secretaria do Trabalho ela possa enviar algum fiscal para tá dando uma verificada no local de trabalho, né, e, consequentemente, caso haja irregularidades, tá autuando o empregador, né, porque nesse momento as orientações são que o ambiente de trabalho ele esteja o mais limpo, o mais salubre, né, possível, para que possa ser
prestado o serviço. Tá, nesses locais de trabalho mesmo tem uma distância mínima, né? Que a gente tem que Sim, sim. manter entre um empregador e outro. Tem alguma formulazinha? Olha, Paula, pelo que eu andei verificando, a distância, né, que o pessoal está pedindo, as orientações da OMS, do Ministério da Saúde, é para que seja uma distância de 1,5 metro, né, entre uma pessoa e outra, e que seja feita a higienização do local, que seja disponibilizado álcool em gel para a higiene pessoal de cada trabalhador, assim como os itens de higiene, sabão, né, para lavar as mãos, enfim, né, todas essas orientações que a gente já está acompanhando aí na televisão, nos jornais, enfim. A Monali mandou uma pergunta aqui. Funcionário em período de experiência pode tirar férias antecipadas? Como a gente Sim, já conversou anteriormente, se a pessoa ainda não tem um ano de casa, ela pode antecipar as férias delas e depois é feito o desconto disso. Mas, por exemplo, isso. nesse caso de período de experiência, só 3 meses, então o funcionário teria um período muito curto. Como que funciona nesse caso? Então, Paulo, de qualquer forma, mesmo que seja um período muito curto, lá na frente, caso termine o período de experiência e a empresa não queira continuar com o empregado, vai haver um saldo para ser recebido pelo empregado, né, na rescisão contratual dele. Esse adiantamento das férias, ele seria abatido no ato da rescisão, né? Porque como ele não fechou o ano, haveria aí 9, 12 avos para ser descontado, né? Proporcionalmente. Então, não haveria problema algum para que seja feita essa antecipação das férias para o empregado, tá? Nada impede, porque de qualquer forma haverá um acerto, né, no fim do contrato de trabalho, onde haverão verbas a serem pagas. Então, nesse momento, haverá o desconto a ser feito de cada empregado. Posso ter somente funcionários freelance no meu estabelecimento? Ou tem muitos casos que eu já vi de contrato de trabalho também, e registrado mesmo. Não. Isso Uhum. pode acontecer? Então, Paula, o que acontece? Essa pergunta é corriqueira já, né? O que acontece? Vamos lá. O contrato de trabalho ele é regido por 4 requisitos, tá? Que seria a pessoalidade, onde aquela pessoa física ela necessita prestar aquele serviço, é só ela que pode fazer, tá? A não eventualidade, que é quando o funcionário ele eventualmente ele está, não eventualmente ele está prestando serviço. Ou seja, eu não tenho um funcionário que ele me presta serviço numa semana às segundas-feiras, na segunda-feira e na quinta-feira. Na outra semana ele vai me prestar na quarta e na sexta, você entendeu? Não tem Gente, uma rotina de uma trabalho. continuidade. Isso, uma continuidade na prestação do serviço, né? Outro requisito é a subordinação, onde há uma pessoa que gerencia, que manda o empregado fazer aquela determinada função. Você entendeu? E também a gente tem a onerosidade, que é quando a pessoa ela trabalha, né, mensalmente, de segunda a sexta, nos mesmos horários, tem a figura do patrão que manda ele executar tal serviço, né? E ele recebe o salário no final do mês, né? Esses são os requisitos para que haja o reconhecimento do vínculo empregatício, né? O que acontece? No caso do freelance, é uma linha muito estreita entre um vínculo empregatício e um freelance. Porque existem muitos estabelecimentos que contratam um freelance de segunda a sexta, que acaba seguindo a não eventualidade. Ele, rotineiramente, de segunda a sexta, vamos colocar aí, durante 3 semanas ele veio de segunda a sexta. Né? A CLT, as normas trabalhistas, elas falam que o empregador ele tem um prazo de 48 horas para estar registrando na carteira. Ou seja, se você vai ter vamos colocar entre aspas, um freelance que vai trabalhar para você durante 3 semanas
de segunda a sexta, né? De certo horário, de um horário a tal horário, né? Levando todas as características do vínculo: pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade. Você está diante de um contrato de trabalho, né? Então, acaba não sendo viável você contratar um freelance, porque lá na frente ele pode pedir o reconhecimento do vínculo e todas as verbas, além de ter uma indenização pelo não registro da carteira, né? O que eu aconselho aos clientes que me pedem, né? Eu falo para eles: quer contratar um freelance? Contrate, se você não tem condições de registrar o seu empregado, né? Contrate. Mas contrate ele num período extremo, no máximo 3 vezes por semana. E de preferência de dias alternados. Tá? Numa semana eu contratei ele para segunda, quarta e sexta. Na outra semana eu vou contratar ele terça, quinta e sábado. Na outra semana eu vou contratar segunda, terça e quarta. Entendeu? No máximo, o que eu aconselho mesmo, no máximo 2 vezes na semana. Mas até 3 vezes na semana é aceitável. Tá? Por quê? Porque senão acaba preenchendo esses 4 requisitos, gerando o vínculo empregatício, e onde o empregador ele vai sofrer uma ação trabalhista, onde o juiz vai reconhecer o vínculo, e não vai ser somente isso. Vai ter, com certeza, algumas indenizações a mais. Mesmo sendo, por exemplo, 3 vezes por semana, tem algum tempo máximo que eu posso contratar esse freelancer para não ser reconhecido como vínculo ou não? Eu posso ficar 3 anos, por exemplo, com essa pessoa só 3 vezes na semana? Então, eu aconselho pelo fato da pessoalidade. Né? Se você está com a pessoa durante 3 anos, é porque, para você, aquela pessoa ela faz parte de uma equipe e ela não pode ser substituída. Você entendeu? Porque é uma função que só ela poderia exercer. Acaba caracterizando isso também. Né? Agora, se você tem, no caso, vamos supor, você tem um restaurante onde você forma equipes, né, de revezamento. Vai chegar uma hora em que não haverá a pessoalidade, porque a pessoa que ela trabalhou hoje, ela não vai estar trabalhando amanhã nem depois, ela só vai voltar daqui 3 dias. Ou seja, outras pessoas puderam exercer a mesma função dela, não caracterizando a pessoalidade. Então, eu posso ter 2 freelancers, por exemplo, para o mesmo cargo e ir revezando entre eles. Isso. Essa seria uma das alternativas, né? Essa seria uma das alternativas. Mas o ideal seria você colocar ele para trabalhar. O ideal seria 2 vezes na semana. Então, 3. Se eu tiver 3 freelancers, eu consigo você consegue fazer legal. um revezamento onde não vai ter a pessoalidade, né? Porque você vai ter 3 pessoas fazendo a mesma função, né? E onde a não eventualidade também vai constar, porque serão dias alternados, onde você vai conseguir pagar a diária e comprovar que você não dependia daquele funcionário. Somente dele, né? Surgiu uma outra dúvida aqui, do engenheiro Guccelli. Deixa eu abrir. Foi liberado os canteiros de obra hoje. Pelo decreto, são no máximo 20 funcionários por canteiro ou por setor? Você sabe responder essa pergunta, Wellington? Olha, Paula, eu ainda não tive acesso a essa informação, né? Mas assim que eu tiver uma posição sobre isso, eu posso estar respondendo para o nosso amigo aí. Tá. A Vivian fez outra pergunta. Vínculo em contrato, mas sem CLT, sem caracterizar FRI, tem algum direito trabalhista? Olha, nesse caso, seria importante ter um contrato de prestação de serviço, né? Onde a pessoa ela tenha... O interessante seria ela ter pelo menos um MEI, né? Para ela ter um contrato de prestação de serviço, onde vai haver um início e um fim dessa prestação de serviço, tá? Porque quando você faz um contrato de forma indeterminada, ele acaba vigorando indeterminado, né? E que também pode ser que seja reconhecido um vínculo. Mas se você tem um contrato, por exemplo, você tem um contrato de prestação de serviço pelo período de 1 ano. Está especificado lá que esse contrato ele vai ter um início e um fim, todas as condições dele, onde descaracterizam as características do vínculo, né? Ele não vai ter forma
de ser reconhecido esse vínculo empregatício, justamente por ser um contrato entre duas partes, né? Uhum. No caso desses contratos, então, são totalmente legais. Depois não tem o risco da empresa Isso, são totalmente sofrer. legais. Preferencialmente, né, que seja feito com um microempreendedor individual, né, preferencialmente. No caso da pessoa física, ser feito diretamente com pessoa física, né, pode ser que haja um problema, né, porque alguns requisitos podem ser descobertos no meio dessa relação contratual. Porque o que acontece? Um contrato de prestação de serviço, você tem a atividade designada para aquela pessoa. Como ela vai exercer, isso aí já é da forma que ela achar melhor. Né? No caso, você não vai ter nenhuma autoridade da forma com que ela vai executar o serviço. No caso, você só vai ter o resultado. Entendi. Uma última coisinha aqui. Queria saber de você, Wellington, se você acha que está faltando alguma coisa, tem alguma observação a fazer, algo que a gente ainda não conversou, que seja importante as pessoas saberem? Então, eu estava em relação à medida provisória 927 ainda, né? Houve nela a autorização da suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Mas logo depois em que ela foi publicada, cerca de meia hora depois, o presidente acabou revogando os artigos que relatavam sobre a suspensão do contrato de trabalho. Eu estava analisando algumas informações, né, sobre o tema, e eu vi que vai haver uma nova medida provisória em que ele vai autorizar a suspensão dos contratos de trabalho por 2 meses. Né? Existem outros requisitos que vão ser incorporados a essa suspensão. Né? Onde vai ser autorizado, eu estava verificando, vai ser autorizado o pagamento de uma parte do seguro-desemprego, onde vai ter a redução salarial, mas ainda essa medida provisória está sendo avaliada pelo Ministério da Economia, tá? E que provavelmente a qualquer momento ela pode ser assinada pelo presidente da República e ser colocada em vigor aí, autorizando essa suspensão do contrato de trabalho. Tá bom? Entendi. Antes de finalizar, eu queria te pedir para deixar uma conclusão, me falar o que você achou de todas as medidas que foram tomadas. Você acha que ainda falta alguma coisa para fechar isso tudo, para fechar esse círculo? Olha, Paula, em relação às medidas que foram tomadas, eu acho que foram feitas de uma forma em que foi pensado dos dois lados, tá? Tanto do empregado quanto do empregador. Por quê? O empregador, ele não pode parar. E, infelizmente, os micros e pequenos empresários do nosso país são a maioria dos empregadores do país. Então, da mesma forma que não se pode deixar os empregadores na mão, também não se pode deixar os empregados na mão, porque eles dependem daquele trabalho. Né? Então, ao meu ponto de vista, foi acertada essa decisão de antecipação de férias, antecipação do gozo de feriados, né? Em relação ao home office, às atividades que podem ser exercidas de casa, remotamente, né? Então, eu acredito que foi acertado, né? Mas a população ela está muito insatisfeita, né? Porque a maioria das pessoas elas não tem muita informação em relação aos acontecimentos, ao que pode ser feito em relação ao contrato de trabalho delas, e também ao contrato de trabalho em relação à parte dos empregadores. Então, eu acredito que as medidas que foram tomadas foram as necessárias, tá? Em relação ao isolamento, tem que ser feito, claro, porque a gente tem que resguardar as vidas, né, das pessoas, mas também a gente não pode parar o país, porque, querendo ou não, a gente vai ter um pós-pandemia aí, onde eu acredito que vai ser mais uma fase difícil,
mas que, se Vai Deus ser bem quiser, pesado. a gente vai conseguir superar novamente, né? Só mais uma perguntinha aqui, que agora que a gente conversando, me lembrei dela. Home Sim. office. Como que funciona a carga horária para home office? A pagamento do salário continua tudo a mesma coisa? Tem que fazer às 8 horas ou não? Tem uma carga horária reduzida? Como que funciona nesse caso? Então, Paula, em relação ao home office, a carga horária continua a mesma, tá? Mas, Uhum. infelizmente, poucos serão os empregadores que conseguirão fiscalizar, né? Mas a carga horária continua a mesma, o salário continua o mesmo, até porque, teoricamente, a produtividade deve ser a mesma, né? Mas aí Uhum. vai da índole de cada um para o cumprimento. Legal. Então, Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho de onde você trabalha, como as pessoas podem te encontrar. Isso. Falasse um pouquinho de você. Rapidinho. Então, o meu escritório é o Medeiros Advogados Associados, né? Nós estamos ali na Antônio Maria Coelho, número 351, na Vila Planalto, uma quadra acima da Orla Morena. Nós Perto somos. da sanitária da Cefal. Isso, pertinho. Né? É quase de frente com a junta militar ali, né? No Antônio Maria Coelho. O nosso escritório ele é formado por 3 advogados, nós somos 3 advogados sócios, né? E temos um bacharel e um estagiário. Nós atuamos nas áreas trabalhista, previdenciária, civil, tributária e na área penal também, tá? Nós ficamos à disposição, trabalhamos com empresas, prestamos assessoria jurídica, consultoria jurídica e também para pessoas físicas. Ficamos à disposição de todo mundo que tenha alguma dúvida ou que queira estar conhecendo o nosso escritório, né? E ficamos à disposição para atender a todos. Muito obrigada, Wellington. O Rodrigo está mandando parabéns pelas suas explicações. Eu acho que Obrigado, você Rodrigo. sanou, eu acho que você sanou todas as nossas dúvidas. Te agradeço grandemente pelo seu tempo, Obrigado e você pela pela sua oportunidade. paciência conosco. Obrigada, Wellington. Até Por mais. nada. Tchau, tchau. Tchau. Gente, então é isso. A gente finaliza essa live. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Espero que vocês tenham tirado suas dúvidas. Vamos tentar essa semana ainda trazer alguns outros convidados especiais para a gente falar mais sobre esse tema, que está sendo tão. Essa época que está sendo tão difícil, né? Então é isso, gente. Obrigada. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. E agora?